Hoje a gente tem a honra de receber o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Boa palestra a todos. Puxa, mas eu ainda nem fiz nada, nem falei nada. Agradeço vocês a solicitude enfim, a boa recepção, né? Então, estamos em família, né? Espero que dê para a gente conversar bastante assim ao final. Eu pensei para esse nosso encontro, em torno do direito à cidade, uma espécie de meditação, né? Propriamente eu não vou apresentar uma tese, não vou defender uma ideia sobre esse tema tão nobre, né? Que é o direito à cidade, por extensão a cidadania, os direitos civis, né? E a concepção de mundo que deriva, né, dessa experiência da cidade. Mas eu vou tentar dividir com vocês algumas ponderações sobre a força desse título, né? O direito à cidade, né? Ele inspira, né, de saída uma reflexão sobre a própria gênese do que a gente chama de cidade, né? A começar pela experiência grega, né, que tantas vezes é evocada, né, e a polis grega, né, esse momento em que a gente descobriu uma outra posição diante das leis, né, não mais a de quê, a lei entregue pelos deuses, mas a nomos, o anomoi, a lei que nós somos capazes de fazer, a lei dos humanos, né. Essa é uma descoberta, vamos dizer assim, absolutamente transformadora, mas, num certo sentido, é uma descoberta trágica, né? Quando a gente tem um governo, né, baseado no Olimpo, baseado nos deuses, a nossa relação com a lei ela é relativamente simples, né? Ou você a obedece, né, ou você está sendo assim conduzido por ela, né, pelos deuses que estão jogando uma batalha naval, vamos dizer assim, da qual você é um mero fantoche, né? E que, de quando em quando, há uma tentativa assim, de intuir qual seria o desígnio que os deuses nos reservam, qual seria assim, a natureza, né, dos diferentes lugares no mundo, presididos pelos diferentes deuses, né? A experiência, então, que dá origem ao que a gente diria assim, é o primeiro protótipo de cidade, é uma experiência trágica. É uma experiência de perda de segurança, de perda de garantia, de perda de proteção dos deuses, né? E, ao mesmo tempo, né, essa invenção da ideia de que nós, os homens, somos capazes, né, somos votados para essa experiência de criarmos as nossas próprias leis, né? Diante delas, essa é uma invenção grega, né, nós estamos em isonomia, né? Nós estamos iguais diante da lei, né? Diante da cidade ou diante dessa experiência, a gente tem uma outra condição nova, né, que é a isagoria. A ideia de que estamos, então, entre iguais que podem ocupar o mesmo espaço público, o mesmo espaço de fala, né? A invenção da cidade, da polis, ela tem que ver com um regime de circulação, portanto, da palavra, né? A palavra passa a ter uma valência, a palavra passa a ter essa dignidade de criar leis, né? De aplicar leis, de louvar quem a gente quer que seja louvado, né? De, arrisco dizer, né, de intuição do que pode ser, então, um espaço de liberdade, né? A isagoria é essa liberdade do uso da palavra no espaço público. Muito importante, né, para definir, então, um novo conceito de política, né? Uma nova forma de pensar e de praticar o poder, né? Bom, estou recapitulando aqui, né, essa tantas vezes mencionada, né, polis, o lugar onde aparece essa palavra, na democracia, né, tantas vezes então posta como um horizonte do que é a experiência da cidade, então experiência de liberdade, experiência de autonomia, experiência profundamente humana,
experiência de troca, né, pela palavra. Né? Essa experiência tantas vezes louvada, ela contém, no entanto, e esse é o início da minha meditação, uma série de limitações. Né? Por exemplo, se você fosse uma mulher, né? Quando a gente diz assim, todos iguais diante da lei. Todos, desde que você fosse um cidadão da polis. Desde que você fosse um homem propriamente político. Isso quer dizer para os gregos um homem, né? Não uma mulher. Né? As mulheres tinham uma condição na Grécia Antiga que era, vamos dizer assim, associável à do gado, né? Das posses que alguém possuía. As posses que um aristocrata podia vender, né? Trocar, exercer o seu direito de vida e de morte. Ou seja, tudo aquilo que os homens conquistaram, com essa invenção da cidade enquanto polis, as mulheres não conquistaram. Né? As mulheres, mas também os metecos, né? Os estrangeiros. Os estrangeiros não tinham nem vez, nem voto, nem palavra. Né? A não ser que fossem contratados por um aristocrata, por um verdadeiro grego, caso dos sofistas, caso dos retóricos, para desempenhar publicamente a palavra e, portanto, fazer valer os interesses de um ou de outro. Né? Ou seja, o nosso modelo de cidade, né, vamos dizer assim, ao qual a gente poderia dizer, olha, constitui um direito de todo grego, de todo cidadão grego, exercer sua liberdade na polis, era um direito muito restrito. Né? Um direito muito, vamos dizer assim, mitigado. Né? A ponto da gente poder dizer assim, é como se os gregos então tivessem intuído, né, uma lógica que ultrapassa, inclusive, as próprias condições de efetivação materiais e simbólicas que eles mesmos dispunham. Tudo bem? Né? Essa é uma ideia que eu quero introduzir para começar a relativizar esse conceito de direito à cidade. Né? Por quê? Porque esse conceito, ele no fundo, e agora eu vou falar um pouco mais a partir da minha experiência formativa, né, como psicanalista, como clínico. Né? Essa expressão direito à cidade, ela evoca naturalmente uma experiência contrária, né, daqueles que não têm o direito à cidade, daqueles que estão exilados desse direito, como os metecos gregos, como as mulheres gregas. Né? Ou seja, é quase que um imperativo moral, né, que a gente defenda, né, o acesso e a ampliação, né, dos direitos a todos aqueles que vivem na cidade. No fundo, a história da cidade, se a gente partir lá dos gregos, passar pelas cidades franco-germânicas, passar pelas cidades romanas, né, passar pelas cidades medievais, pelas cidades modernas e, finalmente, pelas metrópoles, como Paris, do século XIX, como Viena, como Londres. E essa é uma história, vamos dizer assim, de contínua ampliação, né, de contínua universalização do que a gente entende por cidade e do que a gente entende por direitos. Né? Ou seja, hoje a gente dizer, não, mas o estrangeiro, a mulher não tem direito a falar publicamente, não tem direito à isonomia, não tem direito à isagoria, soa anacrônico. Né? Mas por quê? Porque esse parece ter sido assim, uma espécie de mote, né? de telos, né? de finalidade das nossas contínuas reformulações históricas, arquitetônicas, né? Também políticas, que foram construindo o conceito de cidade. Né? Mas eu ia dizer assim, a partir da minha posição então como psicanalista, como clínico, né, tem algo que ressoa incômodo, né, nessa ideia do direito à cidadania. Né? E o que ressoa incômodo não é que, bom, então alguns devem ficar excluídos. Então vamos pensar quem que são os segregáveis. Aliás, esse é um sintoma histórico das cidades. Né? Quem a gente precisa excluir para que a cidade se torne efetivamente uma cidade. Isso é
um mote, né? Quer dizer, um mote não no sentido aí de finalidade, mas no sentido de um problema recorrente, né? Ao final do nosso encontro aqui, eu quero mostrar como esse problema encontrou assim uma versão nacional, uma versão brasileira, né? Que a partir de certas condições que a gente considera assim inconciliáveis, insolúveis, em vez de nos depararmos com a cidade, né, e o que ela nos exige, né, em termos de ocupação do espaço público, em termos de formação de cidadãos, em termos de formação de sujeitos, a gente segrega alguns para criar uma pseudo-cidade, ou uma cidade parcial, ou uma cidade que não está à altura desse sonho, vamos dizer assim, grego, né? Mas a minha inquietude com a ideia de direito à cidade é que, de certa forma, ela estabelece uma espécie de hegemonia, né, de narrativa fundamental, né, de história que todo mundo, no fundo, acaba tomando como a única referência para os nossos modos de sofrer nas cidades, né? Ou seja, a gente acaba tornando equivalente, né? A gente acaba universalizando que o nosso sofrimento dentro da cidade, da experiência histórica que é a cidade, é, no fundo, um sofrimento organizado, pautado exclusivamente pelo acesso a leis, né? Pelos direitos, pelo direito a... E a gente poderia corresponder isso, tá, a uma lógica de direitos e deveres. Tá? A minha pergunta é, será mesmo que a nossa experiência de cidade, e, portanto, a nossa cidade ideal, ela teria que ser pensada como um universo onde as leis são boas, né? As leis são reconhecidas pelos que habitam aquela cidade, as leis são praticadas e são exercidas livremente, né, por todos os cidadãos, né? Onde direitos e deveres estão assim numa espécie de equilíbrio perfeito, né? Bom, será que é só isso que a gente consegue sonhar, né? Será que isso comprime tudo o que está contido nessa expressão do direito à cidade, né? Leis, regras, regulamentos, né? Se então todos obedecessem às leis, e se as leis fossem justas, feitas então democraticamente por todos, aí está a nossa utopia de cidade, né? A minha inquietude vai dizer, está faltando alguma coisa. Não é que isso seja, vamos dizer assim, descartável, né? Isso é uma condição necessária, mas talvez isso não seja uma condição suficiente para tudo que a gente pode sonhar sobre estar numa cidade, né? E estar, vamos dizer assim, junto numa cidade, né? E eu digo isso pensando no seguinte, né? A narrativa que diz que o nosso sofrimento vem da violação de regras, da malfeitura das regras, da má execução das leis, né? Ela é uma narrativa que tem, vamos dizer assim, uma espécie de data de origem, né? Essa data de origem está lá no século XVII, né? E ela está muito ligado a um pensador inglês chamado Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes e outros tantos, né? Vejam só, nós estamos num momento em que a cidade está se reinventando, né? Estamos num momento em que a cidade se tornou então a cidade moderna, não é mais a polis grega, mas é uma descendente da Tívidas, né, romana, né? O Hobbes diz o seguinte: olha, o problema, né, da convivência humana é que se a gente deixar as pessoas juntas, né, a sua própria sorte, o que vai acontecer é um estado de guerra de todos contra todos, né? Então, se a gente quer então viver num estado de cidade, de cidadania, antes de tudo a gente tem que constituir um Estado. E esse Estado, né, com E maiúsculo, ele vai operar como uma espécie de grande demônio, de grande Leviatã, né, se apossando do monopólio da violência,
né, e exercendo, né, esse monopólio em cima daqueles que contrariam as leis. Né? Vejam só, essa é uma partilha, uma forma de resolver o nosso problema. Uma vida boa, uma vida subordinada a boas leis. Né? Então somente. Vem o Hobbes e diz, tá bom, então eu vou dizer que o Estado é o guardião das leis e eu vou, vamos dizer assim, me apossar no monopólio do uso da violência e eu vou, então, supor que o Estado, né, sem lei, né, o Estado em que a lei não governa, é o estado de medo. Né? E é para solucionar o medo, né, é para solucionar a barbárie, é para, enfim, resolver os conflitos que vão acontecer se a gente deixar as pessoas assim livremente em contato umas com as outras, que eu instituo, então, uma Constituição, uma lei, o Estado, instituições e assim por diante. Tudo bem? Ou seja, Hobbes é um capítulo, né, da formação dessa ideia de que a cidade, né, é um lugar perigoso. Né? A cidade, ali onde a lei não alcança, a gente tem o quê? Perigo. Né? E, portanto, a cidade é um lugar que deve se orientar e se fundamentar, né? Isso inclusive vai estar presente na filosofia política assim, do Hobbes, pela defesa, né? Pela segurança, pelos muros, pelos exércitos, pelas polícias e assim por diante. Né? Bom, a minha pergunta não é assim, Hobbes está errado ou ele está certo. Né? De fato, essa nossa experiência, né, do medo como afeto fundamental da cidade, e ela é hoje assim indiscutível. Né? A gente vai discutir questões de cidadania, a gente vai discutir questões, vamos dizer assim, de ocupação do espaço público, e invariavelmente a gente vai cair em quê? Bom, questões de segurança. Né? Bom, a minha inquietude é que talvez isso não seja necessário. Talvez a construção desta narrativa sobre a cidade seja uma entre outras. Né? Talvez a nossa forma de sofrer não dependa, sofrer no estado de cidade, né? Não dependa apenas do cumprimento ou da desobediência das leis. Né? Eu vou propor e vou tentar descrever, né, uma outra história, partindo, portanto, de um outro ponto de vista. Né? Vamos pegar Walter Benjamin, né, um autor que pensou uma outra cidade, que é a Paris, da virada do século XIX para o século XX. Né? Podia ser também o Canevati, o Norbert Elias, né? Uma série de autores que pensaram essa cidade, vamos dizer assim, do século XIX, que ela tem uma característica. Né? Ela é uma cidade formada por anônimos. Né? Uma cidade em que a gente perdeu aquilo que a gente tinha nas pequenas cidades do interior, onde, não sei se vocês têm essa experiência, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece, todo mundo conhece a família do outro. Né? E todo mundo acompanha e cresce junto, né? Dividindo os problemas, né? Dividindo história, dividindo os sofrimentos. Alguém morre numa cidade interior, o que acontece? O enterro é coletivo. Né? Vêm todas as pessoas, às vezes na casa, né, daquele que perdeu um ente querido, todos se cumprimentam, todos relembram as histórias, todos refazem a vida do falecido. Né? É uma experiência, vamos dizer assim, extremamente pessoal. Né? Veja, essa ideia, né, da cidade pequena, da cidade mais rural, da cidade que ainda assim não cresceu demais, né, ela está ligada a algo que a gente pode dizer assim, olha só que bacana. Né? No fundo, a gente poderia sonhar com uma cidade em que isso tivesse presente, em que a gente tivesse laços pessoais com o outro. Né? Que eu soubesse, por exemplo, o seu nome, o nome das pessoas que me acolheram aqui, que estão agora gravando. Né? Algumas me foram apresentadas, outras não. Né? O Walter Benjamin e outros pensadores olharam para a cidade e disseram: a cidade é o lugar do anonimato, a cidade é o lugar da multidão. Tá? E muitas pessoas saem da cidade pequena, né, onde elas são, vamos dizer assim, conhecidas. Por que elas vêm para a cidade grande? Né?
Por que há esse fluxo, né, migratório que apareceu, né, na literatura romântica, não é? O perigo representado pelas cidades. A moça que vai da cidade pequena para a cidade grande e lá chegando, desconhecendo os costumes, cai na mão de um salafrário e enfrenta então uma jornada de tormentos e abusos e assim por diante, né? Por que as pessoas saem das suas cidades onde elas são, né, alguém conhecido, e vêm para um lugar de anonimato, de multidão, né, de desconhecimento, né? Então aí a gente pode introduzir essa ideia de que nem sempre a gente gosta de ser conhecido, né? Porque eu contei aqui uma versão da história bonita, que é o lado, vamos dizer assim, romântico, idílico da cidade do interior. Olha que legal, quando eu me aposentar, eu vou para a pescaria no Mato Grosso, naquela cidade onde todo mundo se conhece, mas eu esqueço, quando eu sonho assim, que é um inferno ter a sua vida conhecida. Porque as pessoas se metem na sua vida. Elas têm opiniões na sua vida. Você veste uma coisa que elas não gostam, elas comentam. Você faz uma coisa que elas não acham muito certa e elas vão em cima e te criticam. E a fofoca e a mistura e a intrusão na vida uma dos outros torna, vejam só como mudou a nossa cidade, né? Torna a vida em estado, vamos dizer assim, de cidade pequena ou cidade campesina um inferno. É disso que nós fugimos, né? É para essa experiência de aquela experiência meio materna, né, de que eu leio seus pensamentos, eu sei o que você vai fazer, eu comento tudo que você vai falar, né? É fugindo disso que o anonimato aparece como uma espécie de liberdade, né? É nessa situação em que ninguém me conhece que eu posso, vejam só, essa é uma experiência própria, típica, definidora, né, da cidade, eu posso me reinventar. Eu posso ser outra pessoa, né? Isso, por exemplo, apareceu no romance da Madame Bovary, né, que era uma moça justamente do interior, que lia muitos romances que se passavam na cidade grande, e ela sonhava em ir para a cidade grande e se tornar uma outra pessoa, né? Isso deu origem, inclusive, a um quadro psiquiátrico, né? Um quadro psicopatológico chamado bovarismo, que é aquele sujeito que ele está sempre querendo assim ser outro, né? Ser outro personagem, ele está sempre querendo libertar-se de si mesmo, né? Bom, quando comparem, né, então, a vida na cidade pequena do interior, que a gente pode chamar agora é uma vida extremamente pautada pela família, né, e este é o inferno, né, é a família e suas ramificações contra uma vida nas metrópoles, a vida que o Walter Benjamin pensou, né, refletiu sobre, em que a gente se liberta daquele inferno, mas a gente entra numa outra experiência também infernal, que é a de ser um indivíduo, né, de ser um mero indivíduo, né, de ser alguém dentro da multidão que pode ser trocado por outro alguém. Comparem isso com a cidade pequena, né? O João da padaria é o João da padaria. Ele jamais vai ser o José da marcenaria, porque o João da padaria é o João da padaria, né? Vejam como é que acontece essa mesma experiência numa cidade metrópole, uma cidade grande, né? Quer dizer, um substitui o outro, sem que a gente perca, vamos dizer assim, a dimensão funcional, né? A dimensão de as coisas continuam nos seus lugares, né? Que comanda, que é o imperativo moral da cidade grande. Isso pode ser profundamente assim desagradável, isso pode nos levar a um conjunto bastante grande de narrativas de sofrimento, né? Ou seja, baseadas nessa ideia de que em algum lugar dessa experiência na cidade, eu perdi a minha alma, né? Eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei mais o que eu queria. Eu não sei mais de onde eu vim. Eu não sei mais, vamos dizer assim, aquilo que me constitui como alguém, pessoa. Porque eu estou, vamos dizer assim, sobrecarregado de alguém indivíduo, né?
alguém que pode ser substituído, alguém que é como todos os outros alguéms. Tudo bem? Vejam só, então o que a gente tem aqui são duas versões da cidade. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou olhando para a cidade não do ponto de vista dos seus monumentos, não do ponto de vista das suas constituições assim, históricas, mas olhando para a cidade como um lugar onde pessoas sofrem. Né? E pessoas sofrem de maneiras diferentes. Né? Um horizonte a gente sofre porque a lei está mal feita, né? Porque a gente tem o direito que não está sendo exercido, que não está sendo cumprido, né? E, portanto, a gente cria diferenças intoleráveis. Mas também existe um outro sofrimento, que a lei pode ou não estar bem cumprida, bem azeitada, e mesmo assim eu sofro porque nesse lugar, né, na cidade, eu sinto que perdi minha alma. Né? Eu perdi o meu lugar. Eu não sei mais para onde eu vou, quem eu sou, de onde eu vim. Tudo bem? Então, portanto, a cidade aqui ela vai ser redescrita como um conjunto de lugares, né? Lugares que nos despossuem, né? Lugares que nos alienam de nós mesmos. Né? Por isso, a primeira foto que eu trouxe aqui para discutir com vocês é a foto de um dos maiores asilos, né, para loucos da França, né? É a Salpêtrière, onde Freud estagiou, onde Freud descobriu, né, a formação simbólica dos sintomas histéricos, onde Freud descobriu, vamos dizer assim, a importância clínica do inconsciente. Né? Por que eu estou partindo desse ponto de vista? Né? Quer dizer, segundo a minha genealogia dos modos de sofrimento, né, a cidade é um lugar que a gente vai associar com a experiência da loucura. Né? Isso vem de muito antigamente. Né? Inclusive, isso se desdobra num preconceito, na verdade, né? Mas é um mito, de que no campo não tem sofrimento. No campo não tem loucura. Entre os indígenas não tem loucura. A loucura, né? A loucura pensada aqui, né, a partir de Pinel. O que é a loucura? A loucura é um déficit, né, no sentido assim, pré-psiquiátrico, é um déficit, é uma quebra, é uma decomposição da nossa experiência de reconhecimento. Né? O louco é louco porque ele não consegue mais reconhecer-se no outro, ou porque ele não consegue mais reconhecer-se, ou porque ele não consegue mais fazer-se reconhecer pelo outro. Né? Em todos os casos, por isso a gente fala, né, no sentido antigo da loucura, como alienação mental. Né? Alienação mental quer dizer, eu não consigo mais praticar, eu não consigo fazer mais parte desse jogo, né, que seria o jogo próprio da cidade, né, ou, na verdade, um jogo que se torna muito mais complexo com as cidades. Quanto maiores as cidades, mais complexo, né, o jogo de reconhecimento, de tal maneira que, em algum ponto, aquele sujeito ele não acha mais, ele não sabe mais quem ele é, ele não consegue mais interpretar quem é o outro, ele perdeu o seu lugar. Né? Essa é uma das imagens mais fortes, né, para pensar a loucura. Né? Loucura e aquele sentimento de que a gente está fora do lugar. Né? Que a gente, inclusive, as metáforas elas dizem isso. Né? Eu estou fora de mim. Ou eu estou, como a gente diz hoje em dia, fora da casinha. Volta para a casinha, porque esse cara está meio fora. Né? Por que a gente não diz assim? Esse cara está louco porque ele está dentro demais de si. Né? Ele está apossado demais de si. Ele está, vamos dizer assim, dono da sua própria alma. A gente não diz que alguém está louco por causa disso. Né? Isso tem que ver com a experiência da cidade, né? Que exige, né, que joga de maneira cada vez mais complexa com isso que os teóricos lá do século XVI, né, voltando para o Hobbes. Lembra que tinha o Hobbes? Falei, tem o Hobbes, mas tem outros. Se a gente for pensar como Montaigne, né, que é mais ou menos da mesma época, a gente vai ter um outro retrato de cidade. Né? O Montaigne dizia assim,
Olha, o problema da vida em cidade, né, e ele está falando aí no momento em que, um pouquinho depois da descoberta do Brasil, em que as cidades aumentam muito, em que vêm para as cidades europeias africanos, americanos, indianos, né, que começa a haver uma experiência de cosmopolitismo, né, de outras pessoas diferentes, né, entrando na cidade. E o Montaigne diz o seguinte: o problema aqui é que a gente tem que reconhecer que esta vida, né, esta forma de vida nas cidades, ela é uma espécie de loucura, né? Loucura organizada. Por quê? Porque, antes de tudo, a gente inventou um modo de viver em que há uma grande partição, há uma grande quebra, né? Ou seja, a nossa vida virou uma vida dupla, né? De um lado, a gente tem o universo privado, né? A gente tem a família, lembra? Cidade interior associada à família, né? A gente pode dizer, o Montaigne descobre que nós somos seres divididos entre o universo privado, o universo das nossas emoções, da nossa vida interior, das nossas fantasias, da nossa intimidade, né? Dos nossos segredos. E, ao mesmo tempo, nós somos, assim, atores de um grande teatro, que é a vida pública, que é a esfera pública, que é o lugar onde, então, eu vou ser igual aos outros, né? Veja, é um outro retrato de cidade, né? É uma cidade onde você tem um ponto de identidade, que são as famílias, né? Que é a vida íntima, né? Que diz assim, aqui você é insubstituível, aqui você é o filhinho da mamãe, você é o sobrinho da titia, você é o netinho da vovó, né? E, do outro lado, a experiência pública em que você é mais um indivíduo, que você é mais um ator. Essa é uma ideia super importante lá para esses teóricos da cidade, do século XVI, que vão dizer o que a gente tem na cidade é uma espécie de teatro, né? A vida é um teatro. A vida é um conjunto de representações. E quando a gente está nesse espaço público, esse espaço público é como um palco, né? Então, toda vez que você está nesse palco, você deve agir segundo certas regras. Quando você está no outro espaço, que é o espaço da família, que é o espaço da casa, né? Ou seja, não a rua, a gente tem que agir, ou a gente deve fidelidade a um outro tipo de relação, a um outro tipo de reconhecimento, a um outro tipo de vida. Tudo bem? Então, vejam, se para o Hobbes o afeto da cidade é o medo, lá é um lugar perigoso, né? Para o Montaigne, o afeto típico da cidade é, por um lado, a curiosidade sobre o outro, né? Por outro, é essa diferença, essa quebra, essa divisão, né, que a gente experimenta em relação a nós mesmos, né? Que vai gerar, mais adiante, a grande narrativa da cidade como indutora da loucura, né? Da cidade como fonte de alienação da consciência, perda da consciência, né? Então, tem dois modelos de cidade, mas eu poderia propor ainda um terceiro modelo para tentar ainda relativizar essa ideia do direito à cidade, né? O direito à cidade, na versão Montaigne, ele não é o direito de você possuir uma certa cobertura da lei, né? Para o Montaigne, o direito à cidade é o direito vamos dizer assim, ao teatro, à liberdade de representar. É outra coisa, né? Bom, eu vou introduzir então uma terceira cidade, né? Uma cidade que não sofre com medo e nem com a divisão interna, né, de cada um entre indivíduo e pessoa, entre público e privado, mas uma cidade cuja fonte de sofrimento, né, provém da intrusão do outro, né? Essa é uma cidade, vamos dizer assim, cidades contemporâneas, as cidades pós-modernas, elas cada vez mais estão organizadas por essa ideia, né? De que não só a gente tem um medo de nós, né? Porque o outro é
é um outro tão egoísta como eu, né? Que nós temos uma relação de competição, a gente tem uma relação de conflito potencial, né? Mas, né, voltando lá para os gregos, voltando lá para aquele momento seminal da polis, a gente poderia dizer assim, a causa dos nossos sofrimentos não é porque as leis foram mais mal feitas, nem porque a gente perdeu a alma, mas porque existem objetos, pessoas que estão a mais. Pessoas que são intrusivas. Objetos que destroem a nossa textura de relações. Né? Vejam só como essa narrativa ela vai falar das cidades como qual o problema das cidades? É que elas são heterogêneas demais. Tem mistura demais. Aquilo que o Montaigne via como um benefício da cidade, né? O acesso às diferenças, o cosmopolitismo, essa narrativa, que é quase que o seu contrário, vai dizer, está aí o problema. Né? O problema é que a nossa cidade ela tem muitos, é um exemplo, né? Nordestinos. Ela tem muitos gaúchos. Ela tem muitas pessoas que vêm de outros lugares. E que não... Vejam que a gente está experimentando agora, nesse momento, essa crise com os refugiados na Europa, isso tudo tem que ver com uma certa concepção de quem somos nós e de quem são eles. Né? E uma certa ficção, né, política e também psicológica, de que, vamos dizer assim, o sofrimento deriva do outro. Né? O sofrimento, no fundo, é porque as mulheres não deviam ter entrado na polis, porque os estrangeiros não deviam ter entrado na polis, porque a polis deveria se produzir por exclusão. Então, aqui eu quero dar como exemplo um sintoma nacional, um sintoma brasileiro, né, que responde exatamente a essa lógica. Né? É um sintoma que tem uma origem específica, datável, né? Começa por volta de 1973, 1972, né? Momento em que a gente está aí em plena ditadura militar, né? Momento em que, portanto, a gente tem o quê? Uma suspensão de leis, né? Um estado de exceção, né? O estado robesiano, que é capaz de monopolizar a violência e usar a violência contra os seus cidadãos. Né? Vejam como a narrativa do Hobbes ela dá margem para isso. Né? Nesse momento, uma região nos arredores de São Paulo, né, perto de Barueri, é entregue pelo Estado para um grupo de pessoas. Né? Um grupo de pessoas que tem a ideia de criar o primeiro condomínio brasileiro, né, chamado Alphaville. Né? Esse condomínio tinha uma experiência que depois vai ser replicada para o resto do Brasil. Né? Os mesmos construtores de condomínio vão começar a construir shopping centers depois. Né? Os condomínios se tornam o quê? Uma espécie de promessa, né, para resolver aquilo que era uma narrativa ascendente sobre a vida nas grandes cidades. Né? Vejam, até a década de 70, se a gente pegar assim, os pensadores brasileiros que tentaram pensar assim, os nossos diagnósticos, né, quase todos eles partiam do seguinte: olha, o Brasil é um país muito grande, a gente não ocupou a maior parte do nosso território, a gente precisa passar por um processo, vamos dizer assim, de colonização, né, do Brasil pelo Brasil. Né? E que, então, os termos do nosso problema chamado Brasil, e ele está na oposição entre campo e cidade. Né? A cidade tida como o lugar da prosperidade, do desenvolvimento, da civilidade, da urbanidade, né? Enquanto que o campo representava o Brasil atrasado, o Brasil da fome, o Brasil da seca, o Brasil indígena, o Brasil que precisava ser colonizado por este outro Brasil. Né? É dessa época uma interpretação que dizia assim: o Brasil é como se fosse uma Belíndia, né? Uma mistura da Índia, né? Um país então pobre, miserável, com a Bélgica, um país europeu, vamos dizer assim, de segunda linha, um país europeu, aliás, muito pequeno, né? Mas que era mais ou menos viável.
né? Então, a grande questão é como você faz para Belíndia virar Bélgica, ou virar o primeiro mundo, ou sair da situação de subdesenvolvimento e ir para a situação de um desenvolvimento. E a chave estava o quê? Então, atacar o campo, né? Fazer com que o campo fosse civilizado, né? Ao mesmo tempo que seria preciso inventar cidades de um outro tipo, né? Então, o Brasil passou por essa experiência que foi criar, planejadamente, uma cidade chamada Brasília, né? Uma cidade em que, veja, essa é uma experiência poucos países tiveram, né, de criar uma cidade que depois planejadamente, que depois se tornou, né, um grande centro urbano com problemas e soluções, né? Mas o Brasil dos anos 50, né, tinha esse tipo de... Por que nós fomos inventar uma capital no meio do Cerrado? Né? Porque a nossa equação campo-cidade, né, podia ser bem resolvida pela implantação de uma cidade progressista, moderna, planejada, ali onde a gente achava que só tinha barbárie, né? Bom, ocorre que, então, diante desse desenvolvimentismo, desse processo, vamos dizer assim, de aposta na cidade, né, a gente chega aos anos 70, né, a gente chega primeiro aos anos 60, onde tem o golpe, né, e há uma espécie de mudança da atitude do Estado em relação à cidade, né? Ou seja, em vez de planejamento, reforma urbana, né, invenção de uma cidade que fosse, então, para todos, né, que fosse uma cidade racional, por um lado, mas que fosse pessoal pelo outro, né, onde indivíduos e pessoas pudessem conviver. Esse era o ideal modernista, né? O ideal que inspirou Brasília, inspirou o pensamento sobre o Brasil. Até esse momento em que o Estado diz assim, olha, com relação a certas regiões, com relação a certos aspectos da cidade, eu me demito. Eu não consigo fazer bem. Eu não consigo fazer como eu deveria. Então, o que eu faço? Eu empreito, eu cedo os meus direitos, né, de urbanizar, de dar curso, vamos dizer assim, a uma experiência planejada de vida, ou uma utopia de vida, e eu entrego isso para um grupo de particulares, de pessoas, né, que vão reger e construir o quê? Uma espécie de cidade dentro da cidade. Já pensaram nisso? Que os condomínios são cidades, né? Ou enclaves, como diz a Teresa Caldeira, né? Que elas prometem para quem ali vive uma espécie de refúgio, de sobrevivência, de conforto, de defesa contra o perigo que está lá fora. Né? É como se em algum momento a gente tivesse dito assim, olha, a gente não consegue mais lidar com tanta diferença, né? A gente não consegue mais lidar com tanto perigo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o tamanho do problema, né? A gente vai criar uma cidade, né, com leis próprias, com uma guarda particular, porque aí vai ser bem feito, com escolas, algumas vezes, né, com passeios públicos bem asfaltados, porque não vai ter o problema da prefeitura não poder, vamos dizer assim, cobrir todos os buracos, né, com leis perfeitamente bem feitas, né, que são as leis que são decididas numa assembleia de condomínio, né, que são decididas por nós, né, como se nós fôssemos a totalidade dos habitantes da cidade. Só que eu estou esquecendo que isso tudo é uma cidade dentro de uma cidade. Isso é um sintoma de cidade, né? O Freud falava do sintoma como uma espécie assim de... Tem um conflito, eu não consigo lidar com esse conflito, então eu crio uma zona separada. Eu crio um estado de consciência segundo. Eu isolo, né, um conjunto de afetos, eu isolo um conjunto de pensamentos. E aí, então, eu
lido com um conflito dessa maneira. Só que aquilo que eu isolei, né, não fica quieto, não fica parado. Aquilo vai se transformando, né, gradativamente numa parte de mim que eu não reconheço mais. Uma parte de mim que assume vida própria. Há uma parte de mim que volta a assombrar a minha vida, né, que volta a perturbar a minha vida como um sintoma. Né? Então a gente pode pensar no condomínio, nos anos 70, né, como um momento justamente de clivagem dentro da cidade, né, de recusa da experiência da diferença, de recusa do cosmopolitismo, né, de triunfo máximo, né, dessa perspectiva hobbesiana, de que o afeto na cidade é o medo. E, solução para isso, vamos nos autossegregar. Né? Sabe o que é a segregação? Né? Segregação é um estado, vamos dizer assim, mais agudo, né? Um estado mais aprofundado, né? De patologia do reconhecimento. Lembra que eu estava falando da loucura como alienação, da alienação como perda da capacidade de se reconhecer, reconhecer o outro, se fazer reconhecer. Né? Bom, a loucura, descrita dessa forma, ela é, no fundo, um problema de relações. Né? Um problema de como as consciências, né, se interagem, se relacionam, como interesses distintos concorrem para uma solução comum. Né? Bom, a segregação é uma espécie de patologia segunda, né, de aprofundamento disso, em que, em vez de eu me separar do outro, em vez de eu me distanciar do outro, mas reconhecendo que ele é um diferente, né, reconhecendo que ele não pensa como eu, mas ele vive no mesmo lugar. Essa experiência crucial da cidade, né, principalmente da cidade latina, da cidade romana, né, que era composta pelo quê? Pelos patrícios, mas pelos bárbaros, pelos escravos, por todos aqueles que o Império Romano foi trazendo para as suas cidades. Né? Gerando, então, essa ideia de que você pode não ter nascido em Roma, mas você está sobre as leis romanas, então você está protegido por elas. Né? O que acontece quando a gente tem esse novo estado de coisas em que, em vez de reconhecer a diferença, em vez de reconhecer que temos interesses que não são os mesmos, eu simplesmente crio, aí está a imagem de um dos maiores muros do hemisfério sul, é o muro de Alphaville, né? Eu crio um muro. Eu tampo, né? Eu encubro a diferença que eu tenho com você por um instrumento, né, material, objetivo, que é um muro. Né? O muro ele é um instrumento fundamental da segregação. Porque, vejam só, o que ele faz? Ele torna invisível o outro. Todos aqueles que ficaram do lado de lá do muro, elas são igualmente invisíveis. Né? Sejam eles brancos ou negros, sejam eles nordestinos ou sulistas, sejam eles católicos ou protestantes, palmeirenses ou corintianos, todos os que estão para lá do muro, o muro está dizendo o quê? Olha, você não é como eu. Você não é desse espaço. Você não mora na mesma cidade. Você é um outro. E este muro te coloca em qual posição? Né? Posição de ser, para mim, para a minha forma de vida, um objeto intrusivo. Um objeto que é a fonte do mal. Um objeto que é a fonte da perturbação. Né? Vejam que essa é uma ideia assim recorrente na história das cidades. Né? A gente tem que olhar para a polis, a gente tem que olhar para a Civitas, né, a Urbis Romana, né, mas a gente tem que olhar para inúmeras experiências de cidades constituídas a partir de padrões de segregação, né, padrões de não inclusão. Né. Então você vai dizer assim, não, mas e o direito a essa cidade? Eu quero também? Não, eu não quero o direito a cidade segregatória. Né. E eu fico assim um pouco na dúvida se então o direito que a gente deve aspirar é o direito de morar nesta cidade, entre muros. Né?
É o direito de, portanto, excluir os outros. De pôr um muro, criar um condomínio, fazer as nossas próprias regras. Veja, não é como a polis, em que a divisão era entre deuses, de quê? E homens, nomoi. É uma divisão entre homens e homens. Só que uns são mais humanos que outros. Uns são mais urbanos que outros. Uns são mais, vamos dizer assim, aptos a participar dessa partilha e essa experiência, que é o reconhecimento, e outros estão fora disso. Né? Vejam, no fundo, essa é uma das maneiras da gente ler o que são as tragédias gregas. Né? Tragos era o nome do bode, né, que a gente pegava, e quando tinha uma doença na cidade, a gente sacrifica o bode, né, da expressão bode expiatório, né, em homenagem aos deuses, para que, uma vez tendo depositado o mal nesse animal, me livrando do animal, eu me livro do mal. Tudo bem? Os nossos condomínios, eles seguem essa lógica, né, de que a experiência na cidade é uma experiência com objetos intrusivos. Veja, é como se o pesadelo da cidade pequena, um fica entrando na vida do outro, retornasse, né, como um sintoma em que não são mais pessoas que entram na vida um dos outros, mas são zumbis, quase pessoas, inumanos, figuras perigosas, ou, e aí vamos ampliar o conceito, né, ou objetos no sentido próprio de objetos. Né? Droga, álcool. Né? Puxa, é outra retórica, gente. Isso aqui seria uma cidade muito melhor se a gente não tivesse esses objetos que levam as pessoas a se desviarem. Né? Desviarem do seu lugar, saírem de si mesmas, né? Abrirem mão das suas responsabilidades, invadirem o direito dos outros e assim por diante. Né? Essa mesma retórica, né, do objeto intrusivo, ela vai aparecer, por exemplo, né, vou dar um exemplo caricato, nas mães que diziam assim, olha, o meu filho é ótimo, mas, de repente, ele fica andando por aí na cidade e o que ele encontra? Más companhias. Más companhias. Essas más companhias levam ele a fazer coisas que ele não faria. No fundo, muitas vezes, o filho da própria é que é a má companhia. Né? Mas, para aquela mãe, não. Para aquela mãe, é uma certeza absolutamente convicta de que nós somos os puros, né? Nós somos como que uma cidade reduzida, nós o condomínio, né? Aqui tudo funciona bem, enquanto que eles, né? O estrangeiro, aquele que não joga pelas nossas leis, aquele que eu não reconheço, esse é a fonte da perturbação e de todo o mal. Quando a gente entra nessa forma de olhar para a cidade, a gente compra ao mesmo tempo esse tipo de solução sintomática. Vamos erguer muros. Muros cada vez mais altos, leis cada vez mais duras. Né? Por quê? Porque a gente só consegue ler o sofrimento na cidade como um problema de objeto intrusivo ou então falta de leis. Leis mais fortes e erradicação dos objetos intrusivos. Né? E eu vou poupar aqui os exemplos de como pessoas podem ser tratadas justamente com essa condição. E o estrangeiro, ele é tipicamente alocado nisso. Né? A gente tem uma leitura própria, mas o que está acontecendo em muitas cidades, especialmente nos subúrbios, né? Por exemplo, de Paris ou de Londres. Né? Você tem os estrangeiros morando na periferia e os nativos morando no centro. E nada é feito para efetivamente enfrentar essa diferença que é, vamos dizer assim, potencialmente segregatória. Né? Que ela vai estimulando essa narrativa de que o problema da cidade são os estrangeiros. Se a gente reduzir o tamanho da cidade, a gente reduz o tamanho dos nossos problemas. Tudo bem? Bom, então, espero ter apresentado até aqui 3 versões de cidade. Né? Uma cidade que é a cidade das leis, né? Dos pactos, das regras. Né? Outra cidade que é a cidade onde a gente perde a nossa alma, a cidade dos errantes, a cidade dos perdidos, a cidade daqueles que estão, vamos dizer assim, divididos,
daqueles que sofrem com a percepção de que não tem lugar natural na vida, que a gente ou cria um lugar ou então vai ficar perseguindo uma espécie de viagem, que é a nossa vida à procura desse lugar. E a terceira forma de pensar a cidade, que é a cidade segregatória. É a cidade que está o tempo todo pensando quem ela vai excluir, quem ela vai segregar, intencionalmente ou não intencionalmente. Né? Quer dizer, explicitamente ou não explicitamente. Né? A maior parte das segregações elas não acontecem dentro da lei. O que acontece com os condomínios é que eles são um sintoma assim, mais visível, porque elas aparecem como um ideal de consumo, eles aparecem como um ideal de vida, eles aparecem como, sim, dentro da lei. Só que, estou argumentando aqui, se a lei é essa, eu não quero ter o direito a essa lei. Eu não quero que esse direito seja universalizável, inclusive porque ele não pode ser universalizável. No fundo, o condomínio é uma lei particular. Né? É uma lei que não quer saber da experiência da cidade como experiência, contei isso no começo, de contínuo aprofundamento do quê? Da universalidade. Né? Não do particular, não do você tem o seu canto, o seu condomínio e eu tenho o meu e ela tem o dela e cada qual vive, vamos dizer assim, numa espécie de comunidade isolada, potencialmente atritante, né? Potencialmente violenta, potencialmente perigosa, em que a gente tem que pôr um muro no meio. Né? Bom, essas três formas de sofrimento, essas três formas de sofrimento, eu acrescentaria uma quarta. Né? Um quarto tipo de cidade, né? Que, vamos dizer assim, a cidade que menos aparece, né, nas políticas públicas, que menos aparece nas retóricas de salvação da experiência da cidade, de reconstrução da cidade, né? E que, no fundo, subsume todas as três anteriores, né? Inclui as três anteriores, né? Que é a ideia de que a cidade ela forma uma espécie de unidade, né? Uma unidade que ao mesmo tempo é não segregatória, né? Pertencer, morar numa cidade deveria nos convidar, né, a essa experiência que o Freud descreveu lá no começo de Mal-Estar na Civilização, que é uma experiência de que nós estamos todos juntos. Não, eu tenho a minha vida, você tem a sua. Mas um põe o lixo na calçada, o outro pega o ônibus errado, o outro põe a árvore lá fora e uma cadeia de acontecimentos nos une para o bem e para o mal. Entendem isso? De que existe uma unidade, né, que junta a todos nós, como indivíduos e como pessoas, né, como vamos dizer assim, seres diante da lei, mas também seres diante do desejo, seres diante do reconhecimento, né? Que confere um caráter, vamos dizer assim, de que a gente não consegue se libertar dessa condição. Né? Viver na cidade é viver com os outros. Por mais que você queira se refugiar no seu condomínio, ela é um convite permanente a uma espécie de trabalho. Né? Ou seja, aqui eu estou introduzindo uma outra ideia de cidade. Né? Cidade não é um lugar inerte, onde os conflitos acontecem, não é um palco, né? Onde o palco vazio, qualquer um vai lá e ocupa, e fala, e faz acontecer o seu teatro, ou a sua comédia. Né? A cidade não é também um espaço de guerra, de todos contra todos, não é um campo de batalha. Né? Mas a cidade é uma espécie de trabalho comum. Trabalho coletivo, obra coletiva. Né? A gente poderia até assim imaginar a cidade como uma obra de arte. Só que em vez de ter um autor, né, ela vai sendo construída, né, meio erraticamente por cada um, mas não por cada um isoladamente. Por cada um numa espécie de conversação. Né? Conversação que vai acontecendo na forma como os prédios são construídos, como as áreas são ocupadas, como a circulação se dá. Né?
E veja, isso não é retomar a cidade de interior em que, a gente se encontra na praça e daí delibera que vamos construir mais uma igreja do outro lado da praça. Não. A experiência do trabalho coletivo, comum na cidade, é uma experiência baseada no encontro, né? Na fugacidade do encontro, na passagem, né? Voltar ao Walter Benjamin, de um pelo outro, né? Em que a gente toma decisões, em que a gente cruza sentidos, mas que a gente partilha assim mesmo, né? Uma experiência que não foi pensada por um, por outro, pelo plano diretor da cidade, mas que, ao mesmo tempo, foi pensada por todos nós nessa experiência coletiva, pensada e sentida como uma unidade, né? Vou tentar dar um exemplo de como isso, como São Paulo poderia ser redescrito a partir de uma experiência que nos dá unidade, né? Isso é mais fácil olhando para trás, porque quando a gente está vivendo, a gente não percebe como existem forças determinando a produção dessa obra comum, né? Há não mais de 100 anos, São Paulo era uma cidade que tinha, vamos dizer assim, uma zona central, né? Onde a gente está aqui, alguns bairros no entorno, né? Os Jardins, Belém, Moca, né? Brás, os bairros mais antigos, Campos Elíseos, 2 radiais para o sul, né? Uma para a direção de Butantã, né? Outra para a direção onde seria assim Jabaquara, Moema, mas era um filete, um radial, assim, né? E na região leste e uma parte da norte, a gente tinha como se fossem pequenas cidades, né? Que não se interpenetravam na malha urbana do resto, né? Então, Vila Amália, Edu Chaves, cada uma, Itaquera, cada um desses lugares era uma espécie de vila semi-dependente, semi-independente, né? Tá indo bem aqui ou caiu a caixa de som? Bom, o que explica essa distribuição urbana, né? Quer dizer, por que será, né? Duas tiras assim, uma para Butantã, uma para Jabaquara, um centro, né? Todo comprimido de gente, e depois uns bolsões, assim, uns 8, 9 bolsões, né? Uns aglomerados, né, de pessoas vivendo ali, né? Alguém quer arriscar uma resposta? Né? Por que a cidade era assim? O que unia as pessoas? Né? Vejam só, mesmo que elas não soubessem, o que unia as pessoas a tal forma que elas se distribuíam dessa forma? Água. A coisa mais importante, mais decisiva, mais assim incontornável de resolver era a água. Se você não tinha água, não tinha cidade, né? Veja, nós estamos assim, encanamento precário e etc. O que explica esses 2 caminhos radiais? Rios, né? Rios maiores, em torno dos quais as pessoas podiam então circular, usar como navegação. O que explica as 8 regiões das semi-independentes da região norte e leste? Bicas, fontes. Né? O que explica os diferentes bairros, né? O desenvolvimento dos diferentes bairros? Rios. São Paulo talvez sejam as cidades onde existem mais rios canalizados em todo o mundo, né? A gente pôs todos os rios embaixo da terra, né? Tem ONGs que estão fazendo coisas incríveis com isso, né? Por exemplo, elas fazem passeios por São Paulo das Águas. Então você vai ali no metrô da Vila Madalena, eles dizem, vamos seguir o rio. E você vai seguindo o rio, você vai vendo que aqui tem árvores, frutas, passarinhos de um determinado tipo. Você vai vendo que o rio, ele sobreviveu de certa forma, apesar de estar assim, entubado debaixo da terra. Tudo bem. Por que eu estou contando isso? Para dizer assim, uma cidade pode ter, então, como seu espírito,
né? Vou usar aqui uma palavra, né, do alemão, Geist, né, que é aquilo que dá uma unidade simbólica à experiência humana. Então, tem um Geist, tem um espírito da língua, tem um Geist, tem um espírito da literatura, tem um Geist, tem um espírito da arte, da religião, né? De todas as formas simbólicas que fazem de um determinado conjunto humano um. Esse aqui eu posso contar como um, né? E no caso de São Paulo, 100 anos atrás, esse espírito, né, quer dizer, o que tornava a experiência comum, outras coisas também, mas entre elas, a água, a relação com a água. Tem, não tem, qual é a santa padroeira, quando é que seca, quando é que não seca, enche na cheia e, portanto, alaga as casas, não alaga as casas, né? Vejam, os problemas, eles também fazem parte da nossa vida comum. Eles conferem unidade à nossa experiência. Tudo bem? Então, a última forma de cidade, que até, vamos dizer assim, de certa maneira, põe em risco, põe em questão se a gente ainda pode falar, né, numa cidade, nessa situação, é a experiência da cidade como dissolução de si mesma, né? Ou seja, a gente vive junto, mas a gente não experiencia mais que isto é uma coisa, né? A gente não consegue mais ter a intuição, né, ou a possibilidade de representação, em alguns casos, né, de que existe uma experiência compartilhada, que essa é uma obra comum, né? Então, muitos teóricos vão dizendo que a gente está perdendo, né, as cidades, e daí agora eu quero apresentar a vocês um outro sentido, uma outra acepção do que seria o direito à cidade, né? Então, o direito à cidade não precisa ser concebido como, vamos dizer assim, o direito da cidade, né, as leis da cidade, mas o direito a essa experiência comum, essa experiência da comunidade, né, que não se reduz à comunidade no sentido da soma dos seus particulares, né, mas que compreende, né, que se entende como uma obra comum, né? Bom, a perda da unidade, ela inspira diversas formas de sofrimento, né? Assim como a violação do pacto, assim como o objeto intrusivo, né? A gente tem uma forma de sofrer, né, que está baseada no fato de que eu não consigo mais nomear, eu não consigo mais reconhecer unidades às quais eu pertenço, né? Esse é o tipo de experiência que, por exemplo, no século XIX foi pensada a partir da noção de decadência, né? Nós não estamos progredindo. A gente acha que a gente está progredindo, mas no fundo a gente está assim. O estado de civilização é um estado de decomposição, né? Opa, outra maneira de olhar para a cidade, né? A cidade como utopia, de um lado, mas a cidade como processo de desagregação, desfazimento de si, né? Isso não é novo na história das cidades, né? Se vocês forem a um museu desses museus grandes, né, na Europa, tipo Louvre, ou Rijksmuseum em Amsterdã, ou o National Gallery em Londres, e vocês vão encontrar um conjunto assim muito grande de telas, né, clássicas, românticas e tal, que tem mais ou menos a seguinte composição: uma paisagem, né, às vezes um ou dois personagens mitológicos, né, amor encontra Cupido diante de Afrodite, né, muitas vezes passando por rios, né, ou por uma praia, né, por uma paisagem, né? Ou seja, uma cena do quê? De campo, né? Uma cena que é uma paisagem, né? E no fundo da tela, né, se vocês forem olhar assim, às vezes com uma lupa vocês vão encontrar uma ruína. Caramba, mas todo quadro romântico, quase que uma regra, se estuda em história da arte. Todo quadro romântico tem uma ruína ao fundo, né? Uma ruína que aponta para o quê? O que é esse? Às vezes é um pedaço do Coliseu, às vezes é uma coluna, às vezes é uma construção assim, mas sempre em decomposição, sempre perdendo forma, perdendo unidade, né? Qual que era
a tese por trás dessas representações pictóricas, né, do romantismo, né? A ideia de que estar na cidade, estar no campo, né, nesse tipo de representação, tem por horizonte um passado perdido. Esse passado ele é figurado por um tipo de cidade que era a urbs, ou a urbs romana, né? No fundo, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma cidade, mas que deveria ser outra, né? A gente está vivendo uma cidade, mas no fundo nós somos apenas a decadência, nós somos apenas a realização mal feita, nós somos apenas assim, resquícios de um plano diretor que não deu certo, né? Essa é uma outra ideia de cidade. Já pensaram nisso? Né? Que a cidade é a reunião dos que não deram certo, né? Cidade é o encontro daqueles que não têm lugar, né? A cidade é, vamos dizer assim, um plano que era um bom plano, mas ele virou isso, né? E esse sentimento, há um conjunto de sentimentos que vão acompanhar essa cidade. Por exemplo, né, lembra que a gente já tinha a pessoa da cidade do interior, que daí ela chega na cidade grande, e daí ela, ufa, agora ninguém me conhece, eu posso ser qualquer um, né? Bom, mas depois de um certo tempo sendo qualquer um, né, eu posso começar a ter saudades daquela antiga cidade do interior, para a qual eu não consigo mais voltar, porque eu chego lá e é aquilo tudo exatamente de onde que eu fugi, então não posso voltar para lá. Mas também não posso ficar aqui, porque a vida aqui ficou insuportável. É ônibus, é trânsito, é chuva, é imposto, é outro se metendo no seu bedelho, e bom, é tudo ruim. Então eu não posso nem lá, nem cá. E mais agora, essa ideia de pertencer a uma multidão, ela começou a se tornar assim, mais e mais desagradável. Porque na cidade, a experiência da cidade não é só a experiência como se diz, do indivíduo, né? Do anonimato, mas da irrelevância. Ou seja, é como se eu estivesse num grande palco, cheio assim de oportunidades, cheio de festas, cheio de diversão, mas para mim, nada. Todos os outros se divertindo, todos os outros, vamos dizer assim, nas suas viagens fulgurantes, nas suas famas, nas suas realizações econômicas, realizando suas vidas tão interessantes, que agora eu inclusive, sou condenado a ver isso, né? Antes do Facebook eu já via isso, né? Antes da exposição, vamos dizer assim, minuciosa das privacidades, eu já via um carro que não é o carro que é o meu não é tão legal. Eu já vi uma pessoa vestida com aquela roupa, com aquela coisa que não é a minha não é tão legal. Ou seja, eu começo diante dessa experiência de diferença contínua a viver isso com uma tríade de sentimentos, vamos dizer assim, patológicos, né? Irrelevância, solidão ou isolamento e esvaziamento de si, né? Essas são formas, né, de estar na cidade também, né? São formas de viver na cidade. Então vocês vão dizer, direito à cidade é essa cidade? Não sei. Pode ser. Em alguns momentos tenho certeza que eu gostaria, mas em outros não. Em outros, certamente não. Eu não queria me sentir tão irrelevante. Tanto que se eu volto para a cidade interior, eu sinto que eu posso não ser o rei da cocada preta, mas eu sou alguém, né? Enquanto que aqui, eu sou ninguém. Eu não faço diferença, né? Eu sou apenas uma peça na máquina, né? Esses três sentimentos, eles foram descritos, né, pela primeira vez, justamente no contexto de desagregação de uma forte narrativa, né, integrativa, uma narrativa que passava pelas cidades, né, que tem que ver com toda uma outra forma de ver as cidades, que é a forma teológica, né? Então, Campanella, por exemplo, é um autor aí do final da Idade Média, que inventou essa ideia de que existem duas cidades. Essa aqui, que a gente vive, que é infernal, mas tem a cidade dos céus, né? E que tudo que a gente faz aqui tem uma espécie de simetria com a cidade lá do céu.
ele está traduzindo, né, a diferença entre privado e público, acrescentando então esse elemento teológico, né? Mas voltando, ia falar de um momento lá no final do século XVII, início do século XVIII, onde também, na experiência das cidades, começa a haver essa decomposição de uma unidade dada pela narrativa religiosa, né? Imagine que, até aquele momento, a narrativa e a forma de vida, né, organizada pelas religiões era aquilo que determinava o funcionamento da cidade. As festas, os feriados, quem trabalha onde. A religião possuía um poder assim direto sobre a vida das pessoas no estado, nesse projeto que é a cidade, né? Os nomes das ruas, o poder, ou quem faz a lei, quem justifica a lei e assim por diante, né? Bom, mas conjecturem que num dado momento as pessoas continuam a acreditar, vamos dizer assim, nas suas teologias, mas a religião não é mais, como os rios não são mais, o ponto de encontro de uma obra humana compartilhada, né? É um momento que começam a acontecer coisas estranhas para os padrões do século XVIII, né? Que é, você tem uma religião, eu tenho outra. Como assim? E você tem outra ainda? E eu tenho outra? Não. A coisa antes era assim, tem os judeus e eles vivem num gueto, um condomínio, que a gente põe eles lá porque eles são objetos intrusivos, perigosos e falam outra língua, e tudo bem. E talvez tenha um bairro onde a gente aloca também os outros que não são bem daqui, né? O resto que é daqui tem uma religião, né? Essa é uma cidade francesa protestante ou católica? Essa cidade alemã, católica ou protestante? Não tinha muitas outras, vamos dizer assim, divisões internas. Mas nesse momento, lá no século XVIII, começa a haver uma decomposição na narrativa religiosa no interior das cidades, e as cidades perdem a sua unidade, né? No lugar disso aparece a literatura como uma espécie de prêmio de consolação, né? E a literatura que vai ter, então, como cenário, como vamos dizer assim, a sua fonte maior, a vida nas cidades, né? Uma espécie de, olha, nós não conseguimos mais contar uma mesma história, mas nós conseguimos contar histórias da mesma maneira e nos reconhecer nessas histórias. Ok, isso vai ser um tratamento, né? Isso vai ser uma espécie de terapêutica para esses três sentimentos próprios da cidade que perde a sua unidade, né? Repetindo, então, a irrelevância, sentimento que eu não faço diferença alguma. Um segundo sentimento que é de esvaziamento, que eu sou uma carcaça vazia com superfície de 2 centímetros, sem nada dentro e que simplesmente opera, né, e reproduz, né, cotidianamente um mesmo ciclo, vamos dizer assim, de operações, né? E a terceira forma de patologia social, né, da dissolução do sentimento de unidade nas cidades, que diz respeito ao isolamento, né, de que todos os outros, né, vejam, isso não é uma realidade objetiva, isso é uma interpretação do que nós estamos, o que está acontecendo na cidade. Que é, eu estou aqui isolado, eu não converso com ninguém, eu tenho poucos amigos, eu tenho o meu círculo muito fechado, enquanto todos os outros estão juntos, né? Tem uma injustiça, vamos dizer assim, na distribuição dos bens simbólicos que nos unem, né? Alguns têm muitos e alguns têm muito poucos. Tudo bem? Bom, então eu espero ter contado, vamos dizer assim, um pouco da minha inquietude com essa sintagma, né? Com essa formulação tão importante, tão consensual, né? Se eu chegasse aqui e dizer, bom, alguém aqui acredita que esse não é um bom direito, o direito à cidade, o direito à cidadania? Alguém aqui acredita que, bom, isso não devia ser mais e mais universalizável, né? Ou seja, que
os asilados políticos deveriam ter mais e mais direitos de cidadania, que os refugiados deveriam ter mais e mais direitos de albergue, que aqueles que estão excluídos da cidadania real, né, os pobres, os enjeitados, os que não têm direito de circulação pela cidade, os que estão privados dos seus bens simbólicos, justiça, de educação, de cultura. Por exemplo, nós estamos aqui nesse momento fazendo essa partilha cultural. Quer dizer, essa ideia de que, no fundo, o direito à cidade é o direito a partilhar desses bens que são os nossos por meios que são os nossos também, né? Nosso trabalho, nosso discurso, nossos desejos, né? Ele tem que ser, eu convido vocês, isso tem que ser assim, ponderado, né? Com outras formas de olhar para o que é uma cidade e com outras formas de olhar para o que é um direito, né? O que eu estou convidando vocês é pensar os direitos para além do sistema ou do ordenamento jurídico, né? Estou convidando vocês a pensar que uma cidade pode ser perfeitamente conforme os direitos, as regras, os regulamentos, e pode ainda assim ser injusta. E aqui eu vou contar 2 exemplos, né, que foram importantes no livro de onde eu estou tirando essas ideias que eu escrevi, que são 2 cidades do cinema. 2 ou 3. Né? Uma delas é justamente Alphaville, né, que deu nome aos nossos primeiros condomínios, um filme do Godard, né, onde a gente tinha exatamente uma funcionalidade perfeita, né, de Alphaville. Alphaville é a cidade do futuro, né? E tudo está no seu lugar, nós temos segurança, todos obedecem às leis, tudo está nos seus conformes, só que isso tem um preço, né? E o preço é uma espécie de patrulha ou de vigilância sobre a fala. Lembra lá do começo, dos gregos e a possibilidade de falar livremente? Então, o preço, no filme do Godard, é que todas as palavras que remetam a afetos, sentimentos e emoções estão proibidas. Por quê? Porque afetos, emoções e sentimentos criam rivalidades, criam diferenças, criam interpretações distintas diante do mesmo problema, do mesmo objeto, criam caminhos diferentes para os mesmos fins. Resultado, por que a gente não acaba, então, com essas palavras malditas que ficam criando assim, confusão e ruído na comunicação, né? Às vezes a gente recebe pacientes que dizem, olha, eu só tenho um probleminha, o meu probleminha é um probleminha de comunicação. Probleminha de comunicação? Quer dizer, a comunicação ela é um problema desde sempre, a gente nunca se entende, a essência da comunicação é o engano, o equívoco, né? Então, o que o Godard está brincando nesse filme é de dizer assim que a gente acha que esse probleminha ele pode ser então resolvido excluindo as emoções. Só que excluindo as emoções, você exclui a humanidade das pessoas que estão vivendo nessa cidade, né? Ou seja, daí que o mote fundamental do filme é que o detetive que vai investigar um determinado caso se apaixona pela filha do prefeito, né, do cientista criador de Alphaville, e derrota esse cientista, o von Braun, com poesia, com filosofia, com Pascal, com Borges, com Fernando Pessoa, né? Que é a moral desse conto, né? Que, começando, né, uma cidade pode ser perfeitamente correta do ponto de vista dos seus regulamentos e ainda assim ser injusta, né? E ainda assim ser inumana, né? Outra cidade é aquela que a gente vai encontrar em Blade Runner, Caçador de Androides, né, do Ridley Scott, que é uma cidade em decomposição, né? É uma cidade que as coisas funcionam mais ou menos, tem chuva radioativa, tem monstros e semi-monstros por toda parte, tem violência, né? É uma cidade assim que lembra um pouco São Paulo, né? As coisas não dão certo, o elevador não funciona, né? Tem perigos assim por toda parte, mas, né, a história no fundo é uma história de 3 replicantes. Vejam só, o objeto intrusivo, né? 3 robôs que vêm procurar seu criador porque eles querem saber que história é essa de você ter uma data para não é morrer, é ser desativado,
né? A grande discussão desse filme é o que é propriamente morrer, né? Morrer é se tornar humano. Tanto que, bom, no fundo, o filme leva a um grande ato, né, de um dos replicantes que o torna humano, né? Que o torna, vamos dizer assim, alguém que é imponderável, alguém que não age pelas regras previstas e que é, então, reconhecido como tal, né? Então, um filme muito interessante que fala dessa outra cidade, né? A cidade em decomposição, da cidade assediada por objetos intrusivos, mas que responde, né, com, vamos dizer assim, a história de que se você consegue reconstruir um laço dentro dessa cidade, todo o princípio, né, que dá unidade para essa experiência é resgatado imediatamente. Então, esse ato de um replicante que salva um humano, na verdade, é um ato que diz assim: aqui tem cidade. Aqui eu estou me lembrando que tem cidade. É assim que funciona na cidade, né? Onde um desconhecido, né, eles não são parentes, eles não são amigos, onde alguém que não tem interesse nenhum no outro é capaz de fazer esse gesto inesperado e salvar o outro, né? Uma terceira narrativa, vamos dizer assim, sobre cidades, a gente vai encontrar em Terra em Transe, né, do Glauber Rocha, né, que justamente pertence a esse momento de oposição entre campo e cidade, né, onde a gente tem um prefeito, né, que está querendo, vamos dizer assim, fazer passar os seus interesses pela lei, né, pelo poder que lhe foi conferido, mas que, bom, vai mostrando que aquela terra, né, quer dizer, ela é muito menos do que um lugar assim vazio onde a gente deposita objetos e pessoas, ela possui uma unidade, um transe, né? Ela possui uma lógica que ultrapassa aquilo que seria o seu desígnio natural, né? Bom, espero com isso ter apresentado a vocês esse passeio, né, sobre as cidades, né? Uma moral que ficaria dessa meditação é a seguinte: a cidade é o lugar da diferença, né? Da diferença tornada produtiva, né? O lugar em que a gente sofre porque a gente percebe que nesse lugar é como se a gente fosse produzindo, né, experiências e mais experiências, né, que nos determinam mutuamente, né, velocidade no tráfego, faróis, sistemas de trânsito, de educação. A gente fosse produzindo determinações simbólicas que a gente sente como excessivas, né? Como, sim, tem demais, tem gente demais, tem regras demais, tem vamos dizer assim, meios demais, tem caminhos demais, né? Isso é uma forma de sofrer na cidade, né? Mas tem uma segunda forma de sofrer, né? Que não tem que ver, então, com a tentativa de reduzir diferenças, né? E dizer, não, nós somos empiricamente iguais, mas que tem que ver com a dificuldade de fazer com que a diferença seja reconhecida como diferença. Seja reconhecida como uma diferença indeterminada, né? Seja reconhecida como algo que, mesmo que ainda não seja direito, é justo, né? Mesmo que ainda possa dizer, está nas regras, deveria estar, né? Que é, enquanto uma sofre com, vamos dizer assim, com o passado, né, a outra sofre pela dificuldade de inventar um futuro, né? Perguntas? Objeções? Diga lá. Eu tinha que ter passado mais dessas coisas, né? Aí, pronto, essa é bonitinha. Veja o que a gente pode fazer com o muro, né? Boa noite, Manda. professor Christian. Eu teria várias perguntas aí que eu achei que nessa sua palestra você passou pela China, passou pelo mundo todo até chegar aqui. Eu teria aqui pelo menos umas 20 questões a serem debatidas aqui, mas vou me resumir a uma ou duas. Uhum. Eu percebo que
em todas essas cidades, pelo menos 3 cidades, o problema, o pano de fundo, está a dificuldade de conviver com o outro. Aquela questão talvez do preconceito que transcende o ser humano, né? Que nós somos seres talvez preconceituosos. Então, o Alphaville são grupos, né? São vários grupos, e a dificuldade de conviver com o outro. Então, se nós resolvermos essa questão de convivência, né? E não necessariamente esses outros problemas, mas sim a convivência, assim, o aceitar o outro, independente do que seja, aí não estaria a raiz da questão, de todo o problema da metrópole, da cidade. Sim, eu concordo. Esse acho que é um diagnóstico de base, né? Difícil da gente discordar, né? Mas, no fundo, o problema ele começa aí, né? Porque... desculpa, vou fazer uma resposta rápida, né? Quer dizer, queremos mais do que tolerância. Conviver com o outro é mais do que suportá-lo, né? E o outro não é só o outro que está fora da gente, o outro é o outro em nós. Então, as dificuldades, vamos dizer assim, de convivência, elas são, vamos dizer assim, tratáveis de fora de uma forma que a gente diz assim, bastaria um pouco mais de educação, bastaria um pouco mais de amor, de tolerância, de solidariedade. Mas a coisa se torna, assim, bastante complicada, na medida que, no contato com o outro, o que eu encontro é aquilo que eu não consigo admitir em mim mesmo. O que eu encontro no preconceito não é o fato de que o outro, às vezes, pisa no meu pé. É o meu inferno particular encarnado naquele que eu ponho do meu lado. E aí eu não consigo tratar com ele. Justamente porque ele não é um verdadeiro outro. Ele é um falso outro. Ele é um duplo de mim mesmo. E aí a coisa começa a ficar assim mais encrencada. Mas continua, você ia fazer uma... A outra é... Alô? A outra seria essa questão da solidão, de essa questão do isolamento, que eu acho que, sei lá, 80% da população de São Paulo aqui passa por isso. Mas também não seria, ao mesmo tempo, uma questão de pessoal, de eu não conseguir me relacionar, uma dificuldade de relacionamento, e não necessariamente que a cidade em si seja ruim, mas sim que eu que tenho dificuldades, né? O problema está, mais uma vez, em mim, não necessariamente na cidade, no outro. Eu tenho vizinhos que são extremamente carentes e eu falo, eu moro no mesmo lugar e eu não tenho esse problema necessariamente, mas por conta de que é pessoal, talvez, e não generalizando a solidão. É como se a solidão fosse uma coisa da cidade. Eu, particularmente, não acredito que o problema seja da cidade, e sim de algumas pessoas, muitas pessoas em particular. Tá. Então, mas essa maneira de dividir, vamos dizer assim, né? Tem problemas que seriam assim coletivos, né? De todo mundo, que interessam a todo mundo, e teriam os problemas que seriam particulares, né? Que seriam casos, sei lá, contingências do destino. Isso a gente tem visto como um problema agudo hoje, para quem trabalha em escola, para quem trabalha com educação, né? Que tem uma experiência muito interessante em curso chamado inclusão, né? O que é a inclusão? Assim, rapidamente, para falar que, no fundo, o que a gente consegue sonhar assim, para o futuro próximo é uma cidade inclusiva, né? O que é inclusão na escola? Essa é a ideia de que você, por exemplo, tem uma criança que tem síndrome de Down. Síndrome de Down é uma diferença. É uma diferença que aconteceu com aquela pessoa, né? É genético. E ela vai ser diferente das outras, né? Antigamente, como é que a gente lidava com isso? Vamos construir escolas que são assim, adequadas para crianças com síndrome de Down. Lá elas vão encontrar outras que são iguais, né? E assim a gente especializa e ajuda melhor essas pessoas, vamos dizer assim, como os seus vizinhos, que você está dizendo, são diferentes, né? Que tem um outro jeito lá de lidar com a coisa, né? Mais recentemente se pensou o seguinte: talvez esse não seja o melhor caminho,
Porque quando eu estou pondo essas crianças com síndrome de Down lá longe, eu estou privando os meus filhos de conviverem com essa diferença. E elas não vão ter que se deparar com essa forma de vida, com as suas limitações, mas também com as suas coisas diferentes. Elas não vão ter que ajudar essa pessoa, não vão ter que partilhar com ela, não vão ter que se esforçar, trabalhar para, vamos dizer, conviver junto numa mesma classe e que essa convivência seja suportável, produtiva e etc. Lembra dessa ideia de que a cidade é um trabalho? Né? A ideia da inclusão, às vezes dá muito certo, às vezes dá errado, mas o conceito é bonito. O conceito é de que o que torna uma cidade é o quanto ela é capaz de incluir a diferença, que é uma diferença que você está falando, e eu não estou desmentindo esse ponto, é uma diferença que torna cada um. Né? Que torna cada um absolutamente idiosincrático, insubstituível, que tem as suas virtudes e vícios. Né? A coisa interessante da vida em cidade é que ela é como se fosse um experimento, né? uma aposta de dizer assim, olha, eu não conheço todas as diferenças que existem. Algumas me serão insuportáveis. Algumas eu não vou conseguir, assim, minimamente aguentar. Mas a vida comum com elas tornará a minha vida mais interessante. Tornará a minha, pode ser até mais infeliz, mas tornará a minha vida mais interessante. E qual seria o substituto dessa interessante? Né? Interessante, às vezes remete a uma coisa assim de gosto. Né? Não é que ela é só mais interessante porque mais curiosa. Né? Ela é mais interessante porque ela é mais universal. Né? Eu sinto que eu estou num barco, que eu não estou sozinho. Que eu não estou sozinho com a minha família. Eu não estou sozinho com a minha família e o meu bairro. Que eu não estou sozinho com a minha família, o meu bairro, os meus palmeirenses. Eu não estou sozinho com a família, o bairro, os palmeirenses e os psicólogos. E todas as identidades, todos os traços, né, que me determinam como alguém. Né? Veja só, o truque, né, a terapia para a coisa, é você conseguir, na experiência da cidade, se libertar de si. Né? Se, vamos dizer assim, abrir para uma experiência em que a sua identidade e a do outro, e a da outra, não sejam a condição para a gente estar junto. Isso torna, veja só, a viagem muito mais rica. Né? Só que a gente não sabe que a gente está num experimento desse tipo. Né? A gente não. Ninguém pensou isso. Não teve Niemeyer dizendo: olha, nós vamos fazer uma cidade desse jeito, com essa aposta, que é uma aposta impossível. Você olha de fora, às vezes vai dar errado. Vai dar errado, mas esse é o direito à cidade. Né? O direito a esse sonho maluco. Boa noite, Christian. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre, já que a gente falou de comunicação e dos bens simbólicos, o papel da rádio comunitária na construção desses valores, do compartilhamento desses bens simbólicos para essa cidade que a gente busca. E também gostaria de ouvir você falar um pouco a respeito do Adoniran Barbosa, que cantava a cidade em transformação. Então, você está numa cidade, aí já está construindo o metrô, está demolindo, aí você já não sabe onde está, você está em outra cidade sem trocar de cidade. E para fechar um pouco sobre a questão, como você falando de condomínio, vai de cidades dentro da cidade, como cidade universitária, e o problema da violência, os muros. Que aí você, como é que resolve, coloca uma guarda específica e que, ao mesmo tempo, não atende aos anseios da comunidade, de parte da comunidade acadêmica, que convive lá nessa cidade, né? Pô, você só me coloca em fria, hein? Olha a pergunta. Eu me dei conta que a gente passou meia hora isso. Era até as 9 ou até as 9h30?
Até às 21. Desculpa, gente. Eu sei que talvez vocês estão a mais. Eu me perdi aqui com a programação. Mas, então, as rádios comunitárias, né? Eu acho que elas são um exemplo assim, maior de uma coisa, né? Que aí é uma coisa meio datada, que é uma coisa brasileira, que é uma coisa que tem que ver com a ditadura e como a gente não resolveu coisas que teria sido assim fácil, fazer um ajuste de contas e perceber que teve certas tomadas de decisão ruins, erradas, a gente tem que parar com isso, voltar na história, refazer a coisa. As rádios comunitárias são uma espécie de, vamos dizer assim, terapêutica espontânea, né? de retomada de uma certa sabedoria que vem do nada, que vem das multidões, que vem do indeterminado, contra isso que é o pior inimigo, diria assim, da experiência cívica, e que começa, e que tem um nome, que chama-se concessão. Lembra? Alphaville é uma concessão. Concessão do Estado. Vamos ver quantas coisas são concessões. Né? As comunicações. Né? As comunicações, televisão, jornal, rádio. O que significa uma concessão? O Estado, né? Dá aquilo para alguém, para um grupo. Mas, escuta, isso não é a Barbie que você ganhou e vai brincar como você quer. Isso é parte de um bem simbólico, um meio simbólico, que deveria funcionar para a experiência da cidade, para a experiência da produção de diferenças, para, vamos dizer assim, o cuidado, né, com a tal da obra coletiva humana que tentei definir aqui como essa unidade que faz a cidade. A gente desaprendeu a perceber que isso é um problema, né? A gente não consegue mais ver que a educação, bom, tem pública, tem privada, mas nos dois casos ela é uma concessão. Escola privada, cursinho, concessões. Né? Ou seja, aquilo deveria funcionar para uma discussão, para o enriquecimento de bens simbólicos que são coletivos de todos. Isso foi confundido assim bizarramente com comunismo, com socialismo, com coisa vermelha. Não tem nada que... Bom, talvez tenha alguma coisa a ver, mas a coisa é mais simples. É mais simples. Né? Concessão é eu te empresto, mas para que você faça algo em nome de. Para que você faça... Isso virou o quê? Quais as normas que eu tenho que atender? Bastando os regulamentos que eu não infrinjo, o resto... Eu posso fazer qualquer coisa. Verdade, você pode fazer qualquer coisa, não precisamos fazer censura. Mas isso é uma traição ridícula à experiência do que é o público, o que somos nós, o que é a experiência dessa cidade, como nós vamos circular a palavra e tentar retomar esse ideal grego. A gente fala tanto em democracia, mas eu acho que ou mais importante que a democracia é a isagoria. É a possibilidade de todo mundo falar, e de ser ouvido, né, e da palavra circular realmente, não pertencer a alguns que dizem essa é a palavra que vai ser repetida dia, noite e assim por diante. Né? A mesma coisa para a saúde, a mesma coisa para transporte urbano, a mesma coisa para instalações públicas ou semipúblicas. Se a gente for contar, uma imensa maioria de serviços e bens simbólicos que a gente atribui a donos são concessões. Justiça, inclusive. Né? Isso tem que parar. Isso, vamos dizer assim, a gente ainda não vê um debate de fato público, a gente não vê... Partidos políticos são formas, vamos dizer assim, organizadas, né, de propor transformações, tocar nesse ponto, né? Que concessão não é propriedade entregue, vendida. Você deveria poder perder as concessões se você faz mau uso delas. Né? Você devia poder, enfim, ter que emprestar a sua concessão para outro, né? Circular, né? Passar os meios que a ti te facultaram para uma outra experiência, para uma contra-experiência. Né? Isso que é o que eu chamo de condominização do Brasil.
né? Aquilo que era um empréstimo vira, assim, propriedade particular, né? E o síndico, enfim, aplicando a lei para os inimigos, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Daí a minha indignação com a ideia de direito e leis da cidade. Isso que não está muito bem equacionado, né? USP. Né? O USP pode ser lida como um condomínio, onde a elite que pode pagar bons colégios vai e fica protegida, vamos dizer assim, num regime, vamos dizer assim, diferenciado e condominial. Né? É verdade. Isso pode ser pensado assim, e a USP muitas vezes se comporta assim, como uma ilha à parte que não tem que dar satisfação para ninguém. E quando, principalmente, ela trai aquilo que seria a sua, vamos dizer assim, a sua obrigação social, para falar numa linguagem mais indeterminada. Por exemplo, inventar uma forma de segurança outra, né? Quer dizer, no momento em que a gente precisa sair dessa pouca vergonha que é polícia, civil e militar, isso não existe, isso é resto de ditadura. Como é que continua ainda vivo e indiscutido? Tá bom, isso está errado. A gente sabe que a polícia paulista é das que mais mata no mundo. De onde veio isso? Também de um ajuste de contas que não foi feito. Mas é função da USP propor um modelo alternativo. Testar um modelo alternativo, derrubar os seus próprios muros. Né? Quer dizer, se é para fazer uma polícia comunitária, mostra como faz, se encarrega da coisa, bola um experimento, faz uma prova. Né? Quer dizer, eu acho que aí nós ficamos devendo. Né? E quando a Ana Lúcia Pastore, uma antropóloga muito respeitada e querida pela comunidade da USP, assumiu essa tarefa e começou a pensar uma ou duas coisas, em 4 meses ela foi destituída e voltamos a fórmulas prontas e agora, bom, faz polícia entrar no campus ou não faz. Isso é uma pseudo-questão, né? Quer dizer, que é a retórica do muro ou sem muro. Então, derruba o muro, daí aí resolve tudo. Tanto faz se o muro não sair do seu coração, vamos dizer assim, da sua alma, né, da sua maneira de pensar. Né, que tem que ser outra, né, tem que ser para além dos condomínios. A Dona Irã Barbosa. A Dona Irã, o sambista paulista, né, que retratou com acuracidade justamente os dramas do transporte, né? Do que é andar na cidade. Muitos sambas dele estão associados com essa ideia do sujeito que vai atravessando um lugar, que chega tarde, que não passa o trem, que vai para um lugar, que vai para o outro. Né? E essa ideia muito modernista, né? que a Adoniran captou, de que o São Paulo seria, vamos dizer assim, um lugar que é, de certa forma, a negação da fixação a lugares. Né? É o lugar em que a gente tem transeuntes, a gente tem passageiros, onde a gente tem não é uma miscigenação, mas é uma indeterminação. Né? O paulista típico, ele é assim, um malandro errante. Né? Não é o malandro carioca que tem lá o morro dele, que, bom, ele manda no morro e aquilo é o sargento, ou é o cartola. O samba paulista, ele tem essa uma coisa que a gente valoriza pouco, né? Essa coisa muito mais cosmopolita, muito mais assim do viajante, né? Daquele que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas está feliz assim mesmo. Né? Ele está feliz na travessia. Né? Eu acho que isso é uma genialidade dele que ele captou sobre nós paulistas. Né? Tá bom, gente? Desculpa aí ter passado do tempo. A gente se encontra por aí, nas esquinas da Pauliceia.